O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa, já agradecendo a sua audiência e te convidando para assistir o programa Estação Saúde de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre tudo o que você precisa saber sobre a próstata. Estamos aí entrando, no Novembro Azul, que vocês sabem, para quem não sabe, é um mês alusivo ao Novembro Azul, que é uma forma de chamar a atenção dos homens para o cuidado da sua saúde. Hoje eu estou recebendo o querido imaginologista Dr. Mário Caporal. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Olha, a satisfação é toda minha estar aqui no programa Estação Saúde, contigo, com toda essa equipe maravilhosa aqui da TV, e para falar de um assunto tão importante, principalmente para nós homens, que devemos estar sempre atentos, sempre ligados, e muitos gostariam de saber, todos gostariam de saber o que é a próstata, onde ela se localiza, qual é a sua função, que enfermidades ela pode ser acometidas, o que podemos fazer para prevenir, evitar essas doenças no dia a dia. Eu gostaria de, no início, já começar a falar sobre o que é a próstata, onde ela está localizada. Eu gostaria até que ele botasse a fotinho aí para as pessoas terem uma noção do gráfico da próstata, A próstata é uma glândula do sistema reprodutor. Ali vocês podem ver direitinho o que é uma próstata normal ali do lado. Então a próstata é uma glândula do sistema reprodutor. Ela está localizada abaixo da bexiga, como está mostrando a figura ali. E por dentro da próstata passa a uretra. Vocês estão observando, ali nós temos a bexiga, que é em vermelhinha, e por dentro, aquele mais branquinho, é a glândula prostática. E por dentro dela passa a uretra, para eliminar a urina. Está bem claro. Então a próstata é uma glândula do sistema reprodutor, ela pesa em média até 25, 30 gramas no homem, É uma estrutura glandular específica do homem, a mulher não tem próstata, entendeu? E a função da próstata é de produzir, através de suas células, um muco que vai compor o líquido seminal, onde o espermatozoide vai passar normalmente e vai agregar junto ao espermatozoide, ao líquido que vem do testículo, o líquido da glândula prostática, e que vai compor o sêmen, então. É através da próstata. A próstata tem um canalículo, que como vocês estão vendo ali, entram dentro da uretra. E através dessa comunicação com a uretra e a próstata, é que o líquido é eliminado. Então, a próstata é uma glândula importante, pela sua localização logo abaixo da bexiga e a uretra passando por dentro dela, nós vamos saber por que determinadas enfermidades podem comprometer o jato urinário do homem. Isso é muito importante a gente saber. Por que em determinados momentos pode trancar a urina dentro da bexiga? Em determinado momento pode ter infecção, mal-estar, febre, porque a próstata muitas vezes pode ser comprometida com certas enfermidades. Então a próstata, repetindo bem, é uma glândula específica do sistema reprodutor masculino, onde próximo à próstata está também as vesículas seminais, que ajudam a produzir também o líquido para compor o sêmen, porque quando do testículo sai o ducto deferente, lá do testículo sai o ducto deferente, o canalzinho de cada testículo direito e esquerdo, ele vai desembocar junto às glândulas seminais.
E depois vai se unir ao ducto que sai da próstata, compondo esse sêmen, levando o espermatozoide, então. E a próstata, como eu falei para vocês, é uma glândula. Além do líquido que ela produz uma proteína conhecida como antígeno prostático específico, PSA. PSA, conhecido como antígeno prostático específico. Este PSA, ele tem importância para nós. Ele não só causa, pode ser um marcador específico de determinadas doenças da próstata, como de uma inflamação, como de um tumor, mas o PSA é muito importante porque ele é produzido pela glândula prostática justamente para favorecer a fluidez do líquido seminal, se tornar mais fluido, mais fácil para a mobilidade dos espermatozoides. Vocês estão notando quanta importância, então, a próstata representa para o homem, principalmente na sua fase reprodutiva. Então, esse PSA ajuda, como é uma glicoproteína, e favorece, então, a composição do sêmen para melhor mobilidade dos espermatozoides através do PSA. Então, a próstata tem essa função e ela é sede de determinadas enfermidades, como eu vou falar, de infecção aguda ou crônica. A próstata pode ter uma hiperplasia e pode também ter um tumor. Então, na sequência, nós vamos falar sobre isso. Muito interessante, né, doutor? Porque há todo um mito, né, relacionado, uma crença em relação ao Novembro Azul, ao exame de PSA. Eu brinco que ninguém vai colocar o dedo em lugar nenhum sem ter uma autorização, né, doutor? Perfeito. As pessoas precisam entender que quando vai ao médico, vai ter uma conversa, vai ter uma avaliação. Isso. E não necessariamente já vai direto, né, fazendo esse tipo de coisa. É toda uma rotina que o médico urologista realiza para chegar até esse detalhe do toque, da palpação da próstata, que é tão importante, que depois eu vou explicar direitinho, até eu tenho um gráfico aqui, para mostrar para os homens, para as mulheres também, entender como é que é o toque retal, para que os homens não tenham tanto medo assim, que não é nada demais, né? Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fique ligadinho com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando tudo sobre a próstata. E o doutor vai explicar um pouco mais, né? Hoje nós estamos recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal. E o doutor muito bem falou, né, sobre tudo que envolve a próstata. E agora o doutor vai falar um pouquinho sobre as enfermidades, né, doutor? Isso, perfeito. Então eu gostaria de falar um pouco para os homens sobre o que pode acometer a próstata. Por exemplo, a inflamação. O homem, a próstata pode se inflamar. Ela pode pegar uma bactéria e se inflamar dependendo das condições. Conhecemos como prostatite. E não é raro o homem, muitas vezes, ter uma inflamação da próstata, conhecida como prostatite, que dá um desconforto embaixo, assim, um mal-estar, muitas vezes, o homem dá febre, um pouco de febre, e muitas vezes ardência no urinar. E a prostatite, então, é uma inflamação da próstata, ela pode ser aguda ou crônica. Então, quando a prostatite se torna crônica, quando a prostatite aguda não é bem tratada, conduzida de uma forma bem adequada, ela pode se tornar crônica. E, ao se tornar crônica, a próstata, essa prostatite, de vez em quando ela pode ter períodos de agudização e dar todo aquele desconforto no homem. Então, a prostatite aguda é uma inflamação da glândula prostática, que pode ocorrer. Então, o homem deve ter certos cuidados, muitas vezes, no comportamento, dependendo da idade, do seu dia a dia. O cuidado com a temperatura, um ambiente muito frio, o pé também em ambiente muito gelado.
sentar em ambientes inadequados, muito gelado, tudo isso favorece, porque a próstata, como está localizada no órgão mais abaixo da bexiga, e a mudança de temperatura eu considero importante nisso, porque isso favorece muitas vezes a mudança do equilíbrio dentro da circulação, da vascularização dentro da próstata, e se tiver algum germe oportunista, alguma bactéria, por acaso, pode ali desenvolver uma infecção conhecida como prostatite. Então, a prostatite dá um mal-estar geral no homem. A gente geralmente chega em um desconforto, um mal-estar, não sabe explicar aonde está sendo acometido. E muitas vezes quando a gente vai fazer o exame, principalmente de ultrassom, ou médico pelo toque, tem muita dor no toque retal, quando tem uma prostatite. E pelo ultrassom a gente também observa o tamanho e a textura da próstata, como ela se modifica a sua tonalidade no transcurso da infecção aguda da próstata. E a infecção crônica também há uma alteração tanto no toque como na visualização pela ultrassonografia, onde a próstata muitas vezes diminui o volume, a textura se torna alterada e a gente, pela clínica, pelo aspecto, a gente chega à conclusão que o paciente muitas vezes é portador de prostatite crônica pelos sintomas que muitas vezes ele tem. Ardência no urinar, urgência no urinar os miudinhos, muitas vezes pode estar relacionado com a prostatite, né? Outro caso que nós observamos na próstata é muito comum, principalmente a partir dos 50 anos de idade nos homens, é o aumento do volume da próstata, conhecido como hiperplasia prostática benigna. Eu gostaria até que ele colocasse ali a figura para que eu pudesse mostrar quando a próstata aumenta de volume, né, e conhecido como hiperplasia. A hiperplasia, na realidade, é uma alteração do parênquima glandular que ele começa a crescer, principalmente o lobo mediano. Ele cresce de volume a partir dos 45, 50 anos de idade, e quando o homem chega aos 60, 70, tende a crescer. E o que acontece com isso? Quando a próstata aumenta muito de volume, ela comprime a uretra. O lobo mediano comprime a uretra. E ao comprimir a uretra, ela retém a urina dentro da bexiga. E com isso o homem urina muitas vezes ao dia, várias vezes. Acaba de urinar, daqui uma hora já está com vontade de urinar outra vez. À noite, levanta várias vezes para urinar. Por que isso ocorre? Por quê? Alô, amigos e amigas da UniTV. Né? Por que isso ocorre? Ocorre porque a uretra está comprimindo, né? E o homem vai, urina aquela quantidade suficiente que está distendendo a bexiga. No momento que alivia um pouco, ele para de urinar e retém muita urina dentro da bexiga. Ao reter bastante, daqui 1 hora, 2 horas, a bexiga já está cheia outra vez, porque vai repor aquela que ele eliminou, vai repor outra vez e dá vontade de urinar outra vez. Então faz esse ciclo vicioso, urina e volta, urina e volta. Isso é muito comum na hiperplasia prostática benigna. Como o próprio nome está dizendo, não é câncer, né? É uma doença benigna comum que acomete 40%, 50% dos homens, essa hipertrofia prostática benigna. Então, a gente observa com rotina isso. E outro detalhe importante que nós podemos observar é o câncer de próstata. O câncer de próstata, geralmente ele se desenvolve mais
na zona periférica da próstata, na periferia, na camada periférica, mas pode também acometer o lobo central, a zona de transição, mas é mais comum acometer a zona periférica. E o tumor de próstata é uma lesão, muitas vezes começa pequena, localizada, sem muito sintoma, sem sinal e sintoma evidente, e o câncer de próstata, quando se manifesta, muitas vezes com sinal e sintoma, ele já está maiorzinho, já cresceu um pouco mais, pode até ter extrapolado a cápsula prostática e acometido outros órgãos. Por isso daí a importância enorme de a gente descobrir o câncer de próstata num tempo mais precoce possível, porque aí é possível tratar e curar. Então o câncer de próstata ele se inicia nessa zona silenciosa e com pouco sintoma. Quando o câncer de próstata se manifesta, ele pode se manifestar realmente, muitas vezes, com urgência urinária, né, querendo urinar aos poucos, toda hora, com dor indo para a região das costas, para trás, né, e pode apresentar sangramento, muitas vezes pode o homem eliminar sangue na urina, ou sangue no esperma, pode acontecer isto. Então, são sinais de alerta que nós devemos ter diante de uma sintomatologia como essa. Como a hiperplasia prostática é uma enfermidade benigna e que comprime a uretra, vocês poderiam me perguntar: como diagnosticar a hiperplasia prostática? Qual é o método que nós vamos usar? Existe tratamento? Existe tratamento. Existe o tratamento através do medicamento, existe o tratamento cirúrgico, existe o diagnóstico, que eu vou falar no terceiro bloco, para que vocês possam ter uma ideia maior, assim como o câncer de próstata, da mesma forma. Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, fique ligado com a gente. O programa Estação Saúde está de volta, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, quero conversar com vocês sobre a Clínica Lima, que ela vem mantendo a tradição familiar há bastante tempo já. Ela mudou, ela está de cara nova. A sua saúde bucal ela deve estar sempre em boas mãos. Por isso, eles contam com equipamentos de ponta, especialistas capacitados em implantes, aparelhos, clareamentos, restaurações, tratamentos de canais e todos os tipos de prótese dentária. A Clínica Lima fica na Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, 1141, no centro de Tubarão. E o telefone é o 3631-3300. Continuando então, nós estamos hoje conversando tudo sobre a próstata e eu estou recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal. O doutor vai falar agora sobre a parte de diagnóstico, é isso, doutor? Isso. Diagnóstico e tratamento. Então, eu falei até agora sobre a próstata, sobre as enfermidades que pode acontecer. Aí vocês poderiam me perguntar: doutor, quais os exames que nós devemos fazer para diagnosticar uma prostatite, diagnosticar uma hiperplasia prostática benigna, um câncer de próstata? Então, um método muito importante hoje é o toque retal, é muito importante na detectação precoce do câncer de próstata, porque ele é no lobo, como eu falei, o câncer de próstata se insere muitas vezes no lóbulo periférico. E o médico, ao fazer o toque, até eu posso mostrar aqui pelo desenho, que vai apresentar aqui o toque retal como é importante, porque como que o médico faz o toque retal? Olha ali, existe muito tabu referente a isso, sabe, Gabi? E eu queria dizer que até o toque é tão importante porque vocês estão observando ali, ó, o dedo do médico, né, introduzindo pelo ânus,
e a próstata lá, bem visível, tem a bexiga, em seguida tem a próstata. O médico tocando o dedo na próstata. Ali ele consegue rodar o dedo e passar e ver o contorno prostático, ver se tem alguma irregularidade e ver se tem aumento também, algum nódulo ao toque, se ele sente. Por isso o toque retal é muito importante, porque o médico avalia também o tamanho da próstata, a sensibilidade da próstata, o endurecimento da próstata, a sua irregularidade ao toque. Isso é fundamental. Por isso o toque retal. Não tem problema nenhum, porque até realizar esse exame, o médico está conversando contigo, com o homem, direitinho, explicando, não tem maiores problemas não, tá? Então, o toque retal é muito importante. Depois disso, né, passa para o exame de imagem, que é a ultrassonografia. O exame de ultrassonografia é muito importante porque nós vamos ali detectar o peso da próstata, o aspecto da textura da próstata, o aumento da próstata. Vamos medir e calcular o peso. Vamos ver o tamanho da próstata e o peso da próstata. Porque se uma próstata pesa até 25, 30 gramas, se ela está com 40 gramas, 50 gramas, 70, 80, 90 gramas ou mais até, nós conseguimos ver muito bem pela ultrassonografia esse tamanho da próstata. Nós vamos ver a sua textura, nós vamos ver se o lobo mediano da próstata, através da ultrassonografia, está muito aumentado ou não, através da ultrassonografia. Se existe uma hiperplasia prostática benigna, nós vamos avaliar pela ultrassonografia. Se existe um processo inflamatório, nós podemos ver pela ultrassonografia. E depois, esse exame de ultrassom, geralmente nós fazemos através da parede do abdômen, através da barriga do paciente, com a bexiga cheia. O homem enche a bexiga, porque a bexiga cheia, por isso que é importante a bexiga cheia, é porque através da bexiga cheia, do líquido, que nós vamos mapear a próstata pela ultrassonografia. Então, está ali o médico. Outro exame que nós fazemos também através da ultrassonografia é a ultrassonografia transretal. Nós temos um aparelhinho como o dedo do homem e nós introduzimos ali no ânus e vamos tocar até a próstata com esse aparelhinho de ultrassom e ali nós vamos avaliar a textura, inclusive se consegue avaliar muito bem a zona periférica da próstata, onde incide, né, a maior parte do câncer de próstata, através da zona periférica. E, através da ultrassonografia transretal, nós conseguimos mapear essa região e ver muito bem. Além da ultrassonografia, que é muito importante, né? Outro exame também que é feito através da ultrassonografia é a biópsia. A biópsia é feita através da ultrassonografia transretal, que nós introduzimos uma agulhinha através desse equipamento e vamos até naquela área suspeita e tiramos fragmentos para fazer o exame histológico desse tecido que nós removemos para saber se na realidade existe alguma transformação tumoral naquele fragmento. É através da biópsia. Muitas vezes se tira 6, 7, 8 fragmentos da próstata de determinada região para ter uma noção mais exata. Existem outros métodos que, além da ultrassonografia, o exame de sangue, do PSA, dos marcadores do câncer prostático, mas o PSA é um exame de rotina que todo homem deve fazer, né? É uma rotina que devemos fazer, principalmente a partir dos 40, 45 anos, onde vamos dosar
o índice de PSA no sangue, se está no nível normal, se está aumentado, e nós devemos observar que muitas vezes um PSA baixo não isenta a pessoa, o homem, de ter câncer de próstata. Tem casos de PSA baixo e que muitas vezes o paciente tem câncer de próstata, nós devemos ter. E muitas vezes tem um PSA muito alto e não tem câncer de próstata. Nós devemos entender também que muitas vezes, com o passar da idade, com 60, 70, 80 anos, o PSA tende a aumentar. E com o aumento da próstata, com a hiperplasia da próstata, o PSA também aumenta. Muitas vezes, ao andar de bicicleta, andar a cavalo muito, ou uma inflamação da próstata, o PSA também aumenta. A inflamação da próstata aumenta o PSA. Então, são condições que nós devemos observar. Nós não podemos, quero deixar alerta, para não confiar só no PSA. Às vezes o homem, eu faço PSA todo ano, dá um índice normal, tudo bem. Grande parte, 80%, 90% dos casos com PSA baixo, não tem nada. Mas tem um percentual de casos que mesmo com PSA baixo, tem câncer de próstata. Então, nós devemos seguir a rotina normal na prevenção para que possamos evitar uma surpresa para nós homens. Então, todos esses exames são fundamentais na rotina do dia a dia. É a anamnese, o diálogo com o médico, o exame de o toque retal, a ultrassonografia, o exame de sangue e também o homem deve ter cuidados gerais com a sua saúde. O tipo de alimentação que ele leva, a atividade física, isso é fundamental, porque alimentos com muita gordura animal, muito aditivo químico, não é muito saudável para a próstata e também é um pouco mais favorável para desenvolver o câncer de próstata. Devemos ter cuidado nesse sentido. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Onde encontrar o doutor? Um segundo. Isso. Estamos sempre ali na Ecoclínica, eu e a nossa equipe ali, sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Mais uma vez, o programa Estação Saúde encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.